Olá, eu sou Jefferson, criador do canal Decifrando as Ilusões da Matrix. Quero deixar a partir desse áudio um estudo que fiz para a série dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. O Cavaleiro do Cavalo Branco do Apocalipse, o futuro simulador de Cristo 1 em primeiro. Ponto de análise Apocalipse 6 de versículo 1, e, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais, celestes grifo meu que, dizia como em voz de trovão, vem e vê. Versículo 2 E olhei e eis um cavalo branco, eu que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e sai vitorioso e para vencer. E sendo aberto esta configuração escatológica de tal tamanha profecia e vaticínio destes selos profético e apocalípticos assim sendo. Nós visualizamos que haverá a partir da abertura deste selo, um desdobramento no mundo astral celestial que evocará para o mundo terreno interreal da materialidade. Ou seja, os acontecimentos que serão expostos nesta dimensão material e física e palpável dos homens à vista da humanidade. E este mundo que por nós seres humanos é captado e percebido pelos chamados 5 sentidos como paladar, visão, olfato, tato e audição. Será o palco dos acontecimentos do tempo do fim e terá os efeitos daquilo que foi predeterminado no mundo espiritual que evocará os acontecimentos catastróficos e proféticos no nosso planeta como mundo físico e material. É bom compreendermos que quando João vê a abertura do primeiro selo profético ele vê um notável e singular ilustre cavaleiro indecifrável na visão apocalíptica. Cavalgando no mundo espiritual, que cavalgava pomposamente sobre um cavalo robusto e branco que ia um fato profético do fim dos tempos. É bom compreendamos que antes de identificar o suposto cavaleiro e sua função e propósito, é bom assimilarmos que não há consenso entre os estudiosos sobre a identificação deste cavaleiro que vem montado sobre o cavalo branco, e há 3 formas de identificar e interpretar este cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. A primeira é que este cavaleiro que vem sobre o cavalo branco é o Evangelho em toda a sua conquista final sobre o mundo sendo sequenciado pela coroa da vitória em sua expansão e propagação no mundo, enfrentando perseguições mas ainda assim sendo vencedor. Ou seja que então a interpretação seria então uma personificação do Evangelho, personificado e vencedor em todos os tempos desde o primeiro século da era cristã, isto é, desde que se iniciou. Já a segunda linha interpretação de diferente dessa é que este cavaleiro vitorioso do capítulo 6 seja o mesmo cavaleiro do capítulo 19 do Apocalipse que é o Cristo que virá para a guerra confragante e profética do Armagedon sendo porém aqui o início da visão da batalha e esta é a segunda linha de interpretação do texto de Apocalipse 6. Já a terceira linha de interpretação é que este cavaleiro do capítulo 6 do Apocalipse do cavalo branco não seja nem o Evangelho personificado e nem o Cristo guerreiro do capítulo 19 mas sim a pessoa do anticristo, um simulador de Cristo como sendo o arco enganador das nações do fim dos tempos. Trazendo sobre o mundo uma falsa esperança de paz mas logo após uma tremenda e terrível devastação de abominação e destruição que se abaterá sobre os que o seguirem sobre a máscara de um caráter messiânico como enganador apocalíptico e coberto politicamente pelo engano de uma falsa diplomacia de uma tal paz tenebrosa mundial, de uma, chamada nova era de paz entre aspas, que cairá sobre as nações. 2 Em segundo ponto de análise e para provar que este cavaleiro do capítulo 6 será o anti-Messias descrito nas passagens proféticas, e não Cristo Messias verdadeiro, iremos fazer uma análise entre os 2 personagens do capítulo 6 e do capítulo 19 em que veremos tremendas diferenças e discrepâncias entre as 2 pessoas, e que não podem ser a mesma pessoa nos 2 textos citados. Vejamos então as diferenças gritantes entre os 2 personagens. O primeiro cavaleiro é visto na terra Apocalipse 6 verso 2. O segundo cavaleiro profético e visualizado no céu. Apocalipse 19 versículo 11 diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. O primeiro e visto sozinho, o segundo e visto acompanhado de milhares de cavaleiros em cavalos brancos, isto é, ele é acompanhado por uma cavalaria de ordem gigantesca poderosa e de caráter celestial. Apocalipse 19 versículo 14 O primeiro cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 6 estava armado com um arco em posse de sua mão. Apocalipse 6 verso 2. O segundo cavaleiro do capítulo 19 tinha uma espada na sua boca que significa o seu poder de proferir juízo sobre as nações. Apocalipse capítulo 19 versículo 15 O cavaleiro do capítulo 6 recebeu uma coroa. O segundo cavaleiro do capítulo 19 estava ornamentado de muitos diademas de glória. O primeiro cavaleiro do capítulo 6 de um cavaleiro sem nome, portanto anônimo,
Profeticamente aqui de caráter sombrio e misterioso e sem identificação, incógnito desconhecido, tendo sobre si como que uma sombria névoa de mistério sobre sua identificação. O segundo cavaleiro do capítulo 19 tem 4 contundentes nomes: fiel, Apocalipse 19 versículo 11, verdadeiro, palavra de Deus, e nome misterioso, que a ninguém foi dado o direito de saber senão ele mesmo. Apocalipse 19 versículo 12. Vemos que no Apocalipse capítulo 6 fala de um cavalo branco, já no Apocalipse capítulo 19 fala de muitos inúmeros cavaleiros em cavalos brancos. Apocalipse 19 versículo 14. O primeiro cavaleiro do capítulo 6 é logo sequenciado por uma tríade maligna infernal, sendo o quarto e último cavaleiro chamado Morte e Inferno, e nos vemos isso logo após os versículos 3 a 8 do Apocalipse capítulo 6. Já o cavaleiro do capítulo 19 visto seguido por ilustres cavaleiros em vestes brancas e em cavalos brancos, então não podem ser as duas pessoas dos dois textos a mesma pessoa, tendo em vista também que é o cordeiro que abre o selo profético, que é o próprio Cristo. E como ele pode abrir o livro selado e ao mesmo ser o cavaleiro do cavalo branco que sai do livro selado com 7 selos, isto seria absurdo de se entender e sem nexo de se interpretar assim. 3. Em terceiro ponto de análise, existem muitas divergências entre os comentaristas quanto à representação do cavalo branco e seu cavaleiro, vistos no presente texto. Ele não trazia coroa, mas a recebeu depois e saiu como um conquistador determinado a vencer. O vocábulo grego nikao visto no presente versículo, significa obter uma vitória. No qual alguns estudiosos opinam que este primeiro cavaleiro é o sombrio anticristo e o último ditador universal, implantando no mundo uma falsa paz. 1 Tessalonicenses 5. Versículo 3, 4 em 4 ponto de análise. Assim sendo, o cavaleiro do cavalo branco é o antimessias, e o cavalo no qual está montando é símbolo profético de conquistas políticas e militares sobre povos e nações sob seu domínio, seja pela diplomática e política ou pela subjugação, pela ação violenta e bélica guerreal militar pelos seus exércitos. 5 em quinto ponto de análise. E o arco não retesado, isto significa que ele conservará as flechas na aljava, é símbolo de uma guerra não declarada, do domínio de um malabarismo maléfico, de uma falácia maestrada com tal maestria pelo Senhor dos enganos e diplomático do Anticristo. Assim, sendo a identidade desse cavaleiro sombrio anônimo e não identificado do Apocalipse 6 não deve ser confundida com a pessoa de Cristo no capítulo 19. 6 ponto de análise. Então concluímos que o primeiro cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 aqui deve ser identificado juntamente com os outros 3, que vêm na sequência profética, isto é, do mesmo tipo. Isto posto, que se os outros 3 cavaleiros são símbolos de destruição e morte pela espada, pela fome simbolizado pela balança, pelos cavalos vermelho, preto e amarelo ou verde pálido como é visto na versão grega das Escrituras, pelos quais Deus executa o seu julgamento, sendo assim o cavaleiro do cavalo branco não pode destoar do conjunto profético descrito a partir dos versos 3 ao 8 do Apocalipse 6, que nos mostram outros 3 terríveis cavaleiros que evocam tremendos juízos permitidos por Deus sobre a terra. 7 em sétimo ponto de análise em relação ao cavalo nas tradições do mundo. Cavalos e cavaleiros. Em muitas culturas, o cavalo é símbolo de impetuosidade e impulsividade. Muitas vezes relacionadas com os desejos humanos, isto é, do homem, além de ser associado com água e fogo por serem muitas vezes incontroláveis. Também é tido com a relação com o divino, servindo de guia de almas, sendo muitas vezes enterrados junto com seus donos. Exprime também vigor e virilidade, por vezes simbolizando a juventude. No contexto histórico, principalmente nos campos de batalha, o cavalo era treinado muitas vezes para matar soldados com suas patas ou sua boca, ou seja, como uma verdadeira máquina de guerra viva, orgânica e animal. Portanto, nessa narrativa esses cavalos e seus cavaleiros podem representar, em muitas interpretações que os descrevem assim, uma cavalgada, campanha, isto é, reuniões bélicas, confrontos, com toques de guerra trazendo suas consequências por onde passam. As cores dos cavalos dizem muito dos respectivos cavaleiros, cada cor com o seu significado. 8 no oitavo ponto de análise, sendo o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 6 e verso 1 e 2, que será o pacificador do engano dos últimos tempos, que trará tal chamada paz profética árabe, israelense. Daniel capítulo 9 verso 27, igual a ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Na verdade,
Ele será um líder mundial muito carismático. Um grande orador, muito convincente e extremo orador. Ele vai fazer coisas que nenhum líder mundial já fez antes. Ele vai resolver o conflito do Oriente Médio, vai livrar o mundo temporariamente do terrorismo e será saudado como o maior orador da paz que já viveu. E podemos concluir que o anticristo vai até mesmo conseguir que as nações judaicas e árabes assinem um tratado de paz que abra o caminho para o tão aguardado terceiro templo. O anticristo será um super-homem satânico. Mas essa é uma máscara escondendo quem ele realmente é, o homem mais maligno que já viveu. 9. Em nono ponto de análise, Jesus já nos advertiu há mais de 2000 anos atrás, nos avisando em João 5, 43, vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, a esse, a vez de recebê-lo. O outro que vem em seu próprio nome é o anticristo. Que ter em caráter comportamental a impostura religiosa suprema é do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. O termo anticristo vem de uma palavra grega que significa contra, ou em lugar de, Cristo. Não se trata somente de um oponente aos conceitos do Cristo, mas trata-se alguém que vai querer usurpar o direito de Messias de um suposto Cristo. E Israel o aceitará e fará um acordo com o Senhor dos enganos, o Arqui-Senhor do caos. Segundo o que está escrito no profeta Daniel capítulo 9 verso 27, 10 em 10º ponto de análise. Mas muitos estudiosos e comentaristas e pesquisadores do texto acham que a expressão vencendo para vencer não pode ser aplicada à pessoa nefasta do anticristo, mas sim sua pessoa de Cristo. Mas quanto a isto não vemos muitas passagens corroborando de relatos de que o anticristo será vencedor em quase todo o seu propósito de ações bélicas e militares, mas só por um tempo até que seja derrotado e destronado por Cristo na batalha do Armagedon. Segundo Daniel 7 verso 21 diz: eu olhava, e eis que essa ponta fazia a guerra contra os santos e os vencia. Daniel 11 verso 33. E os sábios entre o povo ensinaram a muitos, todavia, caíram pela espada, e pelo fogo e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. E Apocalipse 13 e verso 6 e 7 verso 6. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam o céu. Verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua, e nação. Mas de Cristo o Messias verdadeiro já está escrito que venceu em Apocalipse 5 e verso 5. E não que há de vencer, mas que já venceu, e evidentemente nas visões apocalípticas não poder ser a mesma pessoa. E seus apetrechos mostram característica a respeito do papel em que ele desempenha ou a consequência de sua cavalgada. O arco e coroa são o símbolo da guerra e do poder. 11. E aberto um dos selos. O presente capítulo marca o início do período sombrio da grande tribulação. Isaías 16 verso 4, Isaías 26 verso 20, Jeremias 30 verso 7, Daniel 12 verso 1, e 2 Tessalonicenses 2 verso 6 e Apocalipse 3 verso 10, 7 verso 14. Os acontecimentos que se sucederão durante este tempo de angústia sem precedente estão narrados nos capítulos 6 a 19 deste livro de Apocalipse. A duração deste período é calculada pelo estudo da passagem de Daniel 9, versículo 24 ao 27, e outras passagens similares e correlatas. Esse tempo de tribulação é ocasionado concomitantemente com referências escatológicas, como são vistas em Mateus 24 e versículo 21. Marcos 13 verso 19, 2 Tessalonicenses 2 verso 6 e Apocalipse 7 verso 14. 12. Todos esses acontecimentos terão lugar logo após o arrebatamento da Igreja por Jesus Cristo nosso Senhor, segundo os teólogos pretribulacionistas. Conferir 1 Coríntios 15 versos 51 a 52, 1 Tessalonicenses 4 versos 13 ao 17, Apocalipse 3 verso 10. Predições contemporâneas preditas por Cristo, durante seu ministério terreno, focalizam este tempo como sendo um estado de perplexidade. O termo acima mencionado, que é traduzido no grego por perplexidade LC 21.25, significa beco sem saída. As entraram num verdadeiro beco sem saída. As nações não encontrarão meios de escapar de suas dificuldades. O vocábulo grego usado para descrever esse termo técnico, angústia de Jacó, quer dizer agarrar-se juntamente com, etc. 1. Vem, e vê. Estudaremos o capítulo 6, que está em foco,
com o capítulo 24. Do verso 5 ao 35 do Evangelho de São Mateus e Lucas. Nesta análise o leitor deve observar como as escrituras são proféticas e se combinam entre si. E assim será o tempo do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse, o arqui-enganador e ludibriador das nações. O maestro do engano, o maestro do caos, o senhor das calamidades. Sendo assim, aqui é cor branco do cavalo deste sombrio cavaleiro nada mais nada menos do que um fator de engano, de simulação, como quem quer se deixar parecer aos olhos do público um bom moço, mas que na verdade é um tirano. Ele é mais um daqueles que Cristo já nos advertiu há mais de 2000 anos atrás. Em Mateus capítulo 24 versículo 4 e 5. Verso 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Verso 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganaram a muitos. Então, para concluir o nosso estudo, nos que ele será nada mais e nada menos um charlatão se dizendo passar pelo Messias, o falso salvador do mundo. Eu nada a menos o Dajjal, assim chamado pelos muçulmanos. O Senhor da Destruição. O Maitreya, o Cristo cósmico da nova era. O super-homem de Satã, o grande líder dos líderes déspotas da terra. Ele será tudo o que for possível a ele ser, mas menos o Messias verdadeiro de Israel. Por fim, ele será o mestre do engano, o senhor das falácias. Bem, agora que terminamos o nosso Se Você gostou, comente nos comentários abaixo o que vocês acham sobre o assunto. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam e compartilhem o vídeo. Meu nome é Jefferson, deixo aqui a minha colaboração para o conhecimento. Até a próxima.